Explicação do Evangelho segundo Cauã. Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos vocês. Estou aqui mais um dia, né? Semana passada eu não fiz vídeo, porque eu não consegui, mas essa semana eu tô de volta. E agora vamos com o Evangelho, que ele é curto, mas ele é interessante. Mesmo sendo curto, ele tem um significado bem legal. Enquanto eu vou abrindo a Bíblia aqui, tenho muitas novidades para contar para vocês, né? Eu tô de Bíblia nova, olha só. Antes eu usava a Bíblia pastoral, mas essa aqui compramos semana passada mesmo, eu acho. E ela é muito bonita. A tradução dela é mais recente. Também ela é bem mais fácil de compreensão, né? A compreensão dela é muito mais acessível, vamos dizer assim. Bom, aqui no primeiro versículo nós temos: os 11 discípulos partiram para a Galileia, a montanha que Jesus lhes havia indicado. É só dizendo o que os discípulos fizeram, né? Nesse versículo, os 11 discípulos partiram para a Galileia, ao monte ou à montanha, né? Pode ser essas duas palavras. Ao monte que Jesus tinha indicado a eles. No caso, o monte não é a Galileia, é um monte lá na Galileia que Jesus tinha falado para eles irem. Mas por que 11? Não eram 12 discípulos? Tá escrito 11 aqui. Então, no shorts que eu postei, que é eu lendo o Evangelho, no início do vídeo, depois que eu abro a Bíblia, eu falo conclusão do Evangelho. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Ou seja, os últimos versículos do livro. Que nesse caso aqui, né, o Evangelho de hoje, é Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20. São os últimos versículos do livro. Então é uma conclusão, é o final. Tudo isso, como é o final, é as últimas coisas que aconteceram, que Mateus anotou, né? A traição de Judas aconteceu antes disso. E, caso você não se lembre, Judas se matou depois que traiu Jesus. Então se tornaram apenas 11 discípulos. E esses 11 estavam indo a uma montanha que Jesus tinha falado para eles irem. No versículo 17, ao chegarem lá, todos veem Jesus, que havia sido crucificado, morto e sepultado, porém ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Mesmo assim, Jesus, depois de todo esse processo, se mostrou aos discípulos por 40 dias. Mesmo depois de ter subido aos céus, ele ainda apareceu para os discípulos por 40 dias. Mas, enquanto alguns prostraram-se, o que é prostraram-se? Curvaram-se ao chão em sinal de adoração, respeito ou reverência. Outros duvidaram do que viam. Ou seja, enquanto uns discípulos se curvaram aos pés de Jesus para respeitá-lo, adorá-lo, outros duvidaram de que eles estavam ali e falaram: não, peraí, isso aí é coisa da minha mente, estou alucinando já. Então, no versículo 18, Jesus se aproxima deles e diz que foi dado a ele toda a autoridade no céu e na terra. Isso é, foi dado a Jesus Cristo o total direito, poder e capacidade de liderar, tomar decisões e fazer-se obedecer no céu e na terra, por Deus, pelos anjos e por nós humanos. Então, depois que ele subiu aos céus, o céu e a terra todo deram a ele total autoridade. Em seguida, no versículo 19, Jesus convoca os discípulos para eles agirem ativamente, saindo da inércia para ensinar, acolher e compartilhar os ensinamentos de Cristo, que é praticamente o que eu e muitas outras pessoas fazem, né? Esse é o famoso proclamar o Evangelho. Então nós devemos sair dessa nossa inércia para poder proclamar o Evangelho, para a gente poder, né, espalhar a palavra de Deus. Inclusive ele vai falar alguma coisa parecida no último versículo. Só que o que fica meio confuso é que no versículo 19 ele fala ide, pois, né? E aí fica meio coisado. O que acontece? Esse pois, ele conecta o id
a máxima autoridade dada a Cristo, mencionada no versículo anterior. É como se estivesse falando, já que toda a autoridade me foi dada, vão por este motivo. Mas afinal, o que é esse motivo? Esse motivo é o que Jesus diz depois. E fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os discípulos teriam de fazer todos do mundo inteiro se tornarem discípulos de Jesus Cristo. Só que agora essa missão ficou pra gente, para nós conseguirmos proclamar o Evangelho e espalhar ele para todo mundo. Então, por isso, se você, espectador, quiser, compartilhe esse vídeo com a sua família, com seus amigos, com seus parentes, né, para poder espalhar e proclamar a palavra de Cristo. No último versículo, Jesus diz aos discípulos para eles ensinarem todos os povos a observarem tudo que Cristo mandou. Então Jesus Cristo termina dizendo que está conosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, por mais que você esteja naquele dia onde nossa, o dia foi o pior da sua vida, você está lá embaixo no fundo do poço, mesmo assim Jesus está com você, Jesus nunca vai te abandonar, né? Mais uma vez o Evangelho está dizendo isso pra gente. E é pra gente ficar atento, né, com tudo que Cristo manda, né, e mandou para nós, sinais, milagres, né? É pra gente ficar bem atento com tudo. E é isso. Esse foi o Evangelho de hoje. Ele tem um significado bem, né? Ao mesmo tempo que ele fala que é pra gente proclamar o Evangelho, ele também diz que é pra gente observar tudo que acontece ao nosso redor, né? E também pra gente saber que Jesus está conosco todos os dias. Então, para todas as pessoas que pensam que estão no fundo do poço, que Jesus abandonou elas, que elas não têm mais ninguém, não é verdade. Jesus está com você também até o fim dos tempos, igual ele diz no Evangelho.